Boa noite a todos os senhores vereadores, boa noite especialmente ao Zezão e ao Luiz pela propositura de me conceder essa tamanha homenagem. Eu quero confessar para vocês que essa noite é uma das noites mais emocionantes da minha vida profissional. Sabe por quê? Porque eu nunca recebi uma homenagem de uma Câmara. Trabalhei em Santa Fé durante 30 anos e uma vez essa propositura foi rejeitada. Por quê? Eu não sei. Eu gostaria de olhar para esse que vocês chamam de plenário, né? E agradecer vocês porque aqui eu vejo aqueles que, na verdade, representam os meus ouvintes. Ou, para ser modesto, nossos ouvintes, né, Zamba? Porque nós somos parceiros do rádio nos últimos anos. Eu iniciei a minha carreira de radialista em 1964, quando existia apenas 3 emissoras na região. Tinha Fernandópolis, Rádio Educadora Rural de Fernandópolis, Rádio Cultura de Jales e a Rádio Santa Fé Sociedade Limitada. As 3 emissoras eram de um só proprietário, Dr. Edílio Ridolfo e Dr. Olímpio Ridolfo, pai e filho. Eles ganharam a concessão dessas 3 emissoras. E aí, conforme o Luiz Panella leu, eu não fui pedir emprego na rádio, eu fui pedir para fazer um teste. Eu chegava do sítio há pouco tempo. Eu não cursei nenhuma faculdade de jornalismo, mas eu digo que a minha faculdade foi a vivência no rádio. A minha faculdade foi esses 50 anos. E eu garanto para vocês que eu não estou pronto ainda para pegar o diploma. Porque no rádio a gente aprende, sempre aprende e continua aprendendo. E sabe com quem que a gente aprende? A gente aprende com os ouvintes. O que eu faço no rádio nada mais é do que aquilo do dia a dia. Às vezes até brinco com uma pessoa me diz uma coisa e fala, essa você deixa eu falar amanhã no rádio. E é isso que acontece. Às vezes, conforme alguns vereadores aqui disseram, parece que o radialista vive uma vida que é um mar de rosas, né? Não tem problema, não tem dor de cabeça, ele não tem falta de dinheiro, ele não briga em casa, ele não tem nada. Ele tem uma pessoa que não tem nada. Mas a profissão de radialista, eu costumo dizer que fazer rádio, o rádio é um entretenimento para quem ouve. Mas para quem faz o rádio é um trabalho como outro qualquer. Não tem diferença. Eu não vejo diferença em ser radialista ou ser um pedreiro. Eu não vejo a diferença em ser radialista, ser um advogado, qualquer outra profissão. O importante é você fazer da melhor maneira. E uma coisa importante é o respeito que a gente tem que ter para com o ouvinte. A fidelidade em ouvir o rádio depende de quem o faz. Porque se ele não fizer da maneira que o ouvinte quer, se o ouvinte não ouvir da maneira que ele quer ser ouvido, ele tem outras opções. É só ele mudar. É só ele pegar outra sintonia, ele vai ouvir um outro locutor. Mas se você quiser manter uma fidelidade de audiência, você tem que falar a língua dele. Você tem que falar como ele fala no seu dia a dia. Isso, o que eu disse para vocês anteriormente, eu aprendi com a vida. Eu aprendi a falar a língua daqueles que me ouvem, aprendi com a vida, vivendo entre eles, não me ausentando, misturando-se com eles. E é por isso que, sem nenhuma presunção, eu posso dizer que eu nunca fiz programa sem audiência. E o maior investimento da emissora não é a sua parte técnica.
O maior investimento de uma emissora é a audiência. Que se não tiver audiência, não tem patrocínio. Não tendo patrocínio, não se sobrevive. Eu tenho patrocinadores de 12 anos, de outras emissoras, vieram de outras emissoras. Quando eu estive fazendo rádio em Jales, eram os mesmos. Santa Fé, Aparecida, Taboada. Agora eu quero confessar para vocês que eu sempre tive o sonho de fazer rádio em Aparecida do Taboada. Houve outras tentativas anteriormente e não deu certo. Mas, felizmente, as coisas se engrenaram de tal maneira que eu consegui. Primeiro com o contrato de arrendamento com a Rádio Cidade AM, e foi quando, na oportunidade, o Júnior, ainda, podia dizer que ainda meio criança, ele veio comigo para Aparecida do Taboada. O Júnior começou no rádio assim, timidamente. Posso até contar um dia, eu falei para ele: você fica aqui à noite, na rádio, você só vai falar a hora, mais nada, não invente, porque se você não souber o que vai falar, então ele olhou para o relógio, depois nos quisiram, achou: bom, já sou radialista, né? Ele olhou no relógio, terminou a música e falou: em Santa Fé do Sul, 22 horas. Obrigado. Deu uma entonação que ele ia dizer alguma coisa, mas não vai dar não, né? Em Santa Fé do Sul, 22 horas. Obrigado. E assim, hoje, eu considero o Júnior que também aprendeu com o exercício da profissão. Considero, não é porque é meu filho, mas considero, e já disse isso a ele, que o Júnior é um grande radialista. Assim como o Samuel também. Samuel foi para a rádio com 11 anos. Era uma criança. O que ele fazia? Nada. Às vezes muita besteira, né, Samuel? Mas, com o passar do tempo, ele começou a fazer a técnica de som. Eu dizia: Samuel, participa do programa. Fala alguma coisa, vamos fazer um programa em dois, um ping-pong, que eu já havia feito isso em Jales, só que é com a voz feminina. Aí eu fala: bom dia. Ah, não vou falar nada não. Até que um dia ele tomou gosto pela coisa, percebeu que é bom, né? E hoje o Samuel, eu digo que o Samuel é a metade do programa. Pode sorgar, já não morre de fome mais não. Às vezes eu deixo ele fazendo o programa e estou ouvindo o programa e penso assim: rapaz, se o dono dessa rádio ouvir o Samuel, vai oferecer um pouco menos para ele. Eu estou na lua. É brincadeira. Mas o Samuel também pegou o trejeito e eu não sei se eu estou tomando muito tempo de vocês. Mas a gente no rádio, a gente vive experiências. É muito bom ser radialista. Por exemplo, uma pessoa chegar e dizer para mim: eu te ouço desde que eu era criança. Depois você vê um Zezão desse tamanho, cabelo grisalho, dizer: eu te ouço desde criança. Esses dias uma velhinha chegou e falou para mim: eu te ouço desde que eu era menininha. Mas eu acho que ela tinha quase 90 anos. E ela disse que me ouvia desde que ela era menininha. Eu imaginei, então estou para lá de Bagdá. Mas, na verdade, o rádio também é uma arte de fazer amigos, mas também faz inimigos. Se você não souber usar o microfone e usar o microfone como uma arma, você faz inimigos. Se você usar o microfone só para o bem e para o entretenimento, aí você
faz muitos amigos. E eu tenho até uma certa ponta de orgulho, e quando eu encontro uma pessoa longe daqui, por exemplo, em Jundiaí eu paguei o posto de gasolina com cheque, e o pessoal olhou o cheque e falou: escuta, você é o Nestor Machado, Santa Fé? Oh, rapaz, minha mãe, se souber que você passou por aqui, ela vai até chorar, porque ela te ouvia todo dia em Santa Fé do Sul e mudamos aqui para Jundiaí. Quer dizer, isso são coisas que contam na vida da gente, né? Aquele conhecimento, aquela amizade. E eu agradeço a todos vocês, especialmente a vocês que fizeram esta, como é que chama? Essa moção. Fiquei muito feliz de ver esse vídeo, gostei muito, gostaria, se vocês pudessem me dar uma cópia desse vídeo, eu ficaria também muito feliz. E, repetindo, foi nos meus 50 anos de rádio, hoje foi a maior emoção que eu já tive por ver o reconhecimento. Porque é importante a gente fazer um trabalho e perceber que esse trabalho é reconhecido. Às vezes é reconhecido pelas pessoas mais simples, mas às vezes não é reconhecido por autoridades, por pessoas que reconhecem o trabalho e de uma maneira ou de outra nos mostram que pensam assim. E hoje eu percebi o quanto vocês valorizam o trabalho que a gente faz no rádio aqui em Aparecida do Taboada. Quem falou que eu estava aposentando? Foi você, Zezão? Não vou, por enquanto não. Samuel está torcendo para que eu faça o programa mais 6 meses, mas eu acho que vai ser bem mais. Obrigado a vocês que vieram aqui prestigiar, e a todos vocês, aos vereadores e também à mesa. Um abraço. Boa noite.